Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre edição de menu de boot do Groovy, usando um programa chamado Groovy Customizer. E eu já estou logo avisando que é para prestar bastante atenção nesse tipo de vídeo, porque quem mexe com o Groovy, que é o sistema de boot, né, usado em muitas distribuições de Linux aí, mesmo as pessoas que sabem alguma coisa sobre isso correm um sério risco de ficar sem o sistema operacional. Tem forma de você recuperar o Groovy, como você dar boot com o disco de instalação da sua distribuição, entrar no terminal, ver qual é o disco em que está instalado, seria instalado o Groovy, né? O Groovy, dá um comando de Groovy install dev o disco do seu sistema, e você recupera o Groovy, mas isso aí está fora do nosso escopo do vídeo aí. E você tem como gerenciadores de boot, você tem o Lilo, né, tão usado assim também, o SysLinux, que é usado no Arch Linux. Se você não for escolher na hora da instalação lá, ele vai colocar o System Linux como gerenciador de boot padrão. Você tem o Groovy também, e você tem o Groovy 2, que ele é mais moderno do que o Groovy, mas ele implica em um tipo de configuração mais complicada, como se já nada fosse complicado no Linux, para ele poder funcionar direito. Enquanto o Groovy é mais direto no arquivo de configuração, que você seleciona algumas coisas ali, o Groovy 2 ele é dividido em vários outros arquivos que quando é chamado o script principal, ele vai chamando os scripts secundários para fazer a montagem lá do sistema de boot. Então a gente vai ver aqui o seguinte, como é que é mesmo? Então tá aqui. Aqui no Groovy, então o Groovy é isso daqui. Né? Você tem o menu principal, quando você liga a máquina, e você tem aqui as entradas, a entrada principal selecionada, né, que é o Boot Default. Se você tiver o Windows, também vai aparecer aqui para você escolher. E se você vir aqui em Advanced, vai ter as outras versões de kernel que você tenha na sua máquina aí, de outros kernels mais antigos que você pode tirar também, mas numa eventualidade de algum tipo de problema, por exemplo, o kernel mais novo não está deixando, está sem som, ou está sem vídeo, ou está sem alguma coisa, você vai para aquele kernel mais antigo para ter a funcionalidade do sistema de volta aí, até as correções necessárias do kernel mais novo serem sanadas. E, como eu falei, né, como tudo em Linux tem que ser mesmo complicado para facilitar as coisas, né? Os caras no Groovy 2 eles inventaram lá de fazer arquivos separados para tudo ser juntado numa coisa só e depois apresentar a tela de boot e você escolhe ou não. Sem dizer das distribuições que, quando são inicializadas, quando o Fedora não aparece o menu de boot para você escolher o que você quer. Ele já fica direto naquela splash screen. No caso do Fedora, ele fica com aquele símbolo rodando com o Fedora no fundo e entra direto no sistema que você dá. Não sei se é porque essa máquina aqui só tem, ou as máquinas que eu montei com o Fedora é só com ele mesmo, ou se aparece o menu de boot quando tem um sistema operacional Windows para juntar. Isso aí é um teste que eu vou fazer depois. Mas, então, o que a gente vai ver aqui? Aqui eu estou com uma máquina virtual com o Debian, e o Debian usa o Groovy comum, em que você tem dois arquivos basicamente de configuração. O principal fica aqui, aliás, fica aqui em boot Groovy, e o auxiliar fica aqui nesse daqui. Ou auxiliares, né? Fica nessa pasta aí. Então, nesse modo aqui, a gente não está usando, o Groovy ele não usa, mas ele usa esse arquivo aqui. Deixa eu ver aqui. LS, ele usa aquele dali. Então, vamos botar aqui. nano-groovy.conf. Então, vamos dar uma aumentadinha aqui. Então, você tem aqui o script principal. E o que é que você normalmente precisa editar? É essa parte aqui. Então, seriam daqui, que são as entradas que são mostradas lá no boot. Você tem aqui o Debian, essa entrada é a principal. Se tiver do Windows, ela vai aparecer aí também. E aqui onde procurar, né? Então, a partição que está instalada e aquela coisa toda. Aqui você tem aquela mensagem de load Linux no kernel que você selecionou, iniciando o rundisk, pipipi. E aqui é a entrada daquela que a gente viu também naquele arquivo lá chamado Advanced Options, em que você vê as outras entradas auxiliares de kernel aí mais antigo e o modo recovery também para você poder fazer algum tipo de manutenção no boot. Aí basicamente aqui no Groovy basta você
Por exemplo, se eu quiser tirar esse menu de menu entrar, basta eu vir aqui e comentar todas essas linhas. Onde é que tem a primeira entrada? Deb, entrada, não sei o que, peraí. Isso. Então, até aquela linha, aquele colchete. Então, eu tenho que fechar daqui, comentar no caso, né? Daqui até o início da linha, comentar tudo isso daí, salvar o arquivo, dar um update group e essa entrada ela vai sumir do group normal. Então, até aí, fácil de fazer, não sei o quê. Só que quando você vai para o group 2, você não tem essa opção. Por exemplo, o Fedora ele usa o group 2, e vamos ver aqui a boot group 2. Ele tem também aquele arquivo group config, só que ele não tem aquelas entradas, como a gente viu lá no Debian, olha só. Tem até determinada parte. Então, ele é bem mais curto do que o outro arquivo, e ele faz o uso, deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse não. Ele faz o uso desses outros arquivos aqui. Então, as entradas estão, se eu não me engano, aqui. Essas são as entradas de busca que a gente vê, que ele vai usar para fazer para montar lá a coisa toda, mas também ele é diferente daquelas entradas que tem ali no arquivo group.config normal do group, né? Esse aqui é o group 2. E esse aqui, para ele montar essa coisa toda, ele usa, conforme a necessidade do script, todos esses arquivos aqui, ou esses arquivos aqui, para fazer com que o group seja montado, você escolha lá na hora do boot e depois ele faz lá o que tem que fazer. E tem, então, uma solução para você mudar alguns parâmetros do group, tirar algumas entradas, ou fazer uma que seja a primeira e depois a segunda e tal, que é o Group Customizer. Você pode instalar aí na sua máquina, por exemplo. É só procurar Group Customizer, com Z, e vai ter lá na sua distribuição para você baixar. Então, vamos ver aqui no Fedora o que aconteceu. Apesar de mostrar que o Group 2 funciona que, aliás, o Group Customizer funciona com o Group 2, ele é que ele não lista as entradas do arquivo, porque ele só lê aquele arquivo principal que tem isso daqui. Ele não faz a menção aos outros arquivos que é montado, então, o Group, por assim dizer, o Group config final, para você poder ter a sua máquina dando boot na entrada que você escolher. Não tem nada, configurações, nada. O máximo que você consegue é mudar aqui o tempo que leva para o boot acontecer, né? Também pode procurar por outros sistemas operacionais e tal, só que as entradas não vão estar naquela máquina, naquele arquivo principal que a gente viu lá no Debian, e sim naquelas outras pastas aí. Cadê? Não, não é esse não. Naquelas outras pastas, até aqui, que a gente viu mais na frente. Cadê o grupo? Acho que é isso. Então, aqui não adianta usar o Groove no Fedora ou nesses que usam o Groove 2, porque não vai ser possível fazer a configuração. Talvez no máximo a configuração de aparência, né, você mudar aqui o boot, o tempo de boot, né, que leva para o negócio lá fazer o esquema dele, mas ele não tem a listagem, então aqui você não consegue fazer a escolha do que você quer que debute primeiro. Você pode ter, por exemplo, uma máquina com Windows e não quer que entre no menu para ter que escolher o Linux para depois... ou escolher o Windows. Se você quer que seja sempre o Windows, você iria lá no grupo Customizer, selecionaria a entrada principal e deixa rolar. Agora a gente vai ver, como eu não fiz nenhuma mudança, agora a gente vai ver aqui no Debian e nas outras distribuições que usam vou fechar isso aqui, Ctrl X, que usam o Groove. Vou fechar aqui também. Já está aqui, isso aqui é o Debian com o Cinnamon. Não tem confusão nenhuma. Você vem aqui no Synapse, no seu gerenciador de Synapse. Só procura. Customizer. Está ali. É só instalar, sem confusão nenhuma. Aí você aqui já tem
os menus que a gente mostra, que aparece aqui, né? Cadê? Esse menu que aparece aqui e aqui. E, por exemplo, se você tiver aqui o Windows, ele vai aparecer aqui também e tal. Então, nas configurações gerais, você pode aqui selecionar a entrada previamente utilizada, que foi a entrada booted, ou pode usar um pré-definido. Você pode vir aqui e escolhe, ou dentro das configurações que você está usando aí, você pode escolher, por exemplo, a do Windows. Aí você vem aqui, salva. Deixa eu botar aqui de novo. Você vem aqui, salva. Pode mudar também aqui o tempo, né? Pode mudar aqui também o tempo do que vai levar para aparecer o menu do boot. Também configuração de aparência. Terminando de fazer essa coisa toda, você vem aqui, salva, reinicia a máquina e você vai estar com a sua Grub, o seu Grub grubado. Você pode, inclusive, arrancar fora determinadas entradas, botão direito, remover. E se a sua distribuição não tiver uma entrada de recuperação, você pode fazer com que ele gere essa entrada de recuperação para você poder fazer um uso mais adequado aí da sua máquina. E você tem aqui também, né, outras configurações, disable probe, terminal, blá, 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 e colocar também outros parâmetros de kernel como desligar o ACPI ou outras coisas aí que, em algumas vezes, principalmente no notebook, o laptop, pode acontecer do Grub da máquina, não da boot, por causa da falta de determinadas configurações para o kernel poder botar direito, né? Por causa de gerenciamento de energia e coisas assim do gênero. Terminou de fazer o que tem que fazer, você salva e vê se não deu zebra aí na sua máquina. Normalmente não dá. Então, deixa eu sair sem salvar. E sempre lembrando que, mesmo quem sabe que o que está fazendo, ele corre risco de acabar ficando sem boot aí se fizer alguma cagada aí no sistema. Então, para isso, eu sempre recomendo, mais uma vez, instale o Time Shift para você poder fazer um snapshot da sua instalação aí, ou faz pelo menos, no mínimo, uma clonagem da sua máquina aí, rapidinho, usando o Resquizilla, para, no caso de dar alguma ziquezira nessas experimentações aí, você ter como recuperar o sistema sem ter que reinstalar a bagaça toda de novo. Se bem que no CD de instalação você tem como repor o Grub ao que era antes e tal, mas isso aí fica para outro vídeo aí, para a gente colocar no canal. E então o vídeo é esse aí. Se você já sabe então as recomendações, se você gostou ou não, você não assine o canal, não divulgue para os seus amigos, não dê joinha, não comente, se comentar, fale merda, né? Não peide, não fuma, não fode, porque eu estou cagando, e depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!